Mãe solteira entrega carta misteriosa a motorista de carro de luxo e revela segredo inusitado. Ana olhava pela janela do modesto apartamento no centro da cidade. A rotina estonteante da metrópole pulsava lá fora, mas dentro dela havia um peso. Apenas a luz do sol gritante que atravessava as cortinas sujas a lembrava de que havia um mundo além das paredes desgastadas. Com um olhar perdido, seu coração apertou quando viu um luxuoso carro esportivo, vermelho como fogo, estacionar em frente ao seu prédio. Era um espetáculo raro em sua vida cotidiana de mãe solteira que lutava para oferecer uma vida digna para sua filha. O motorista, Gabriel, saiu do carro com um ar de confiança que fez o coração de Ana acelerar. Ele carregava uma aura de mistério e os olhos profundos pareciam esconder segredos. Enquanto ele fechava a porta do carro, Ana sentiu um impulso irresistível. Sem pensar, pegou a carta que guardava em segredo na gaveta. A única lembrança de um passado que preferiria a esquer. Suas mãos tremiam ao se aproximar dele. "Oi, eu tenho algo para você", disse, entregando a carta com uma mistura de nervosismo e determinação. Gabriel a recebeu com um sorriso incerto, seus olhos brilhando com curiosidade. Ele começou a ler em silêncio, e Ana sentiu um nó na garganta. O que ela estava fazendo? "As coisas não são o que parecem, não são?" Gabriel murmurou, a expressão mudando de intrigada para preocupada. A atmosfera entre eles pesou, e Ana percebeu que o impacto da carta poderia não apenas afetar sua vida, mas a dele também. Sem qualquer aviso, ela soube que Gabriel poderia ser mais do que um mero ponto em sua história. A reviravolta chegou quando Gabriel revelou que sua família também tinha conexões com o mesmo cartel. O choque estampado no rosto dela era claro. Ele era descendente das vítimas, e os laços de sangue tornavam tudo ainda mais complicado. O peso do passado que ela guardava em segredo agora estava nas mãos de um desconhecido que poderia ser esse. A tensão no ar se intensificou. Ana e Gabriel se encontraram em um dilema: expor a verdade e suas consequências ou selar o passado e arriscar suas vidas. Os rostos que ela via nas notícias e as histórias que lembrava de sua infância agora pareciam se entrelaçar de maneira aterrorizante. Enquanto eles tentavam entender a complexidade de suas histórias, um velho inimigo do pai de Ana começou a rondá-los. Alguém decidido a silenciá-los antes que eles pudessem descobrir mais. Cada passo que davam em busca da verdade trazia mais perigo, mas também uma esperança de que juntos poderiam desvendar o mistério que havia arruinado suas famílias. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Ana e Gabriel se encaravam. A realidade de suas famílias entrelaçada em um mesmo destino obscuro. Mas o que eles não esperavam era que o passado logo os alcançaria de forma brutal. Um estrondo ressoou na esquina da rua. O som de pneus derrapando. O coração de Ana disparou enquanto ela se virá. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um carro escuro acelerou em direção a eles, e o horror se instalou. Com um movimento rápido, Gabriel puxou Ana para trás, protegendo-a com seu corpo. O carro parou a poucos metros, e um grupo de homens com feições ameaçadoras saiu, cercando-os. Ana sentiu o desespero invadir seu peito. "O que está acontecendo?" sussurrou, olhando para Gabriel, os olhos cheios de medo. Ele não respondeu, os músculos tensionados, pronto para o que viesse, mas o olhar dele já dizia que eles estavam em apuros. "É você, seu desgraçado!" gritou um dos homens do grupo, apontando para Gabriel. "Acha que pode brincar com coisas que não entende?" A voz era fria como uma lâmina, e Ana imediatamente reconheceu o jeito que o homem falava. Ele parecia familiar, até por causa das histórias que sua mãe contava sobre o cartel. "Gabriel, quem são eles?"
Sua voz tremia, e ele a fixou com intensidade. Ela precisava de respostas, mas o tempo estava se esgotando. No instante seguinte, o líder do grupo avançou, um sorriso malévolo nos lábios. Você não deve ter ideia, não é, mocinha? Ele não é apenas um descendente das vítimas, mas também um traidor. A revelação atingiu Anna como um soco no estômago. Traitor? O que isso significava? Gabriel era parte disso tudo. A confusão a envolveu, mistura de medo e traição. A mágoa cortante mirava fundo em seu coração, e em meio ao caos, ela viu um brilho nos olhos de Gabriel, um brilho de dor e resignação. Ele segurou a mão de Anna, um gesto de proteção. Anna, você precisa confiar em mim, não é o que parece. Mas a voz dele estava carregada de tensão, e ela não sabia se acreditava. Antes que pudesse responder, um tiro ecoou, e o mundo à sua volta despencou. O homem que havia ameaçado Gabriel caiu no chão, atingido. O pânico se espalhou. A polícia? Não, não era isso. Outro carro, mais escuro ainda, aparecia como uma sombra. No volante, uma nova figura surgia. A pessoa estava encapuzada, mas o jeito de manobrar era preciso, e o homem começou a descer do veículo. Ele não pode escapar desta vez, disse uma voz de dentro do carro sinistro. O coração de Anna afundou. O que estava acontecendo? O novo homem parecia mais forte e a tensão aumentava. Só então ela notou algo na mão de Gabriel. Uma pequena caixa que ele havia puxado do bolso. Anna, isso é importante. A verdade está aqui. Precisamos, e naquele instante, a figura do carro escuro estava a poucos passos deles, e tudo parecia prestes a mudar. Anna paralisou. O que é isso, Gabriel? O que você está escondendo? Ele a olhou de volta, e nos olhos dele havia uma mistura de desespero e uma revelação que poderia mudar tudo. O tempo parecia ter parado. O passado estava prestes a desmoronar, e a única certeza que Anna tinha era que a verdade poderia ser mais perigosa do que qualquer um deles imaginasse. São segredos que podem arruinar tudo, sussurrou Gabriel, enquanto a figura do lado do carro encapuzado se aproximava. As palavras de Gabriel pairavam no ar, mas o barulho crescendo ao redor deles não dava trégua. A figura encapuzada se aproximava. Os passos eram firmes, um som esmagador que deixava Anna sem ar. O coração dela batia em descompasso e a caixa na mão de Gabriel parecia pesar como chumbo. O que havia dentro? O que era tão importante? Gabriel, ela gritou, a voz quase sumindo no caos. O que você está escondendo? Sua mente girava enquanto tentava acompanhar a velocidade dos eventos. O homem encapuzado estava a poucos passos, e o olhar de Gabriel se tornara sombrio, como se uma sombra tivesse se instalado entre eles. Anna podia sentir o pânico apertar como um abraço sufocante. Não, não! São segredos que arruinarão tudo! Ele insistiu, seu rosto tenso. O tempo parecia estar se esgotando. Anna olhou de novo para o homem que se aproximava. A expressão vazia, mas seus olhos... Aqueles olhos tinham uma intensidade que a deixava em estado de alerta. O encapuzado ergueu a mão e Anna percebeu um brilho metálico. Você não devia ter se metido nisso, Gabriel, ele disse, a voz baixa, mas cheia de autoridade. A verdade é um fardo, e os segredos que carrego são mais pesados do que você imagina. E então, tudo aconteceu em um borrão. O encapuzado puxou algo de dentro da jaqueta. Gabriel empurrou Anna novamente, mas não era rápido o suficiente. Um disparo retumbou, e a cena se transformou em um mar de gritos e confusão. O alvo não era Gabriel, era Anna. O corpo dela reagiu instintivamente, e ela se jogou para o lado. Ela se arrastou, ofegante, enquanto a adrenalina percorria suas veias. Gabriel estava na frente dela. Ele havia se movido com rapidez, porém não sem custo. Ela ouviu levar um golpe e cair no chão. Gabriel! As palavras escaparam de sua boca, mas o desespero tomou conta como uma onda. Nesse momento, algo fez clique na mente de Anna. As histórias que sua mãe contava não eram apenas histórias, eram fragmentos de um destino interligado.
Tudo isso girava em torno do cartel, da verdade sobre seus pais. Gabriel não era apenas uma vítima. Ele estava profundamente entrelaçado em tudo isso. O que mais ele não havia contado? O que ele escondia naquela caixa? Ana olhou para a caixa que havia caído do bolso de Gabriel. Ela piscou as lágrimas, pensando rápido. O encapuzado ainda estava de pé, observando com um sorriso cruel. Você se meteu em uma teia de mentiras, Ana, ele advertiu. E naquele instante, o tempo pareceu congelar. Descobrir a verdade vai custar caro. Naquele momento, um sussurro de realidade lhe atingiu. E se a verdade que a caixa continha não fosse apenas sobre os crimes de seus pais, mas sobre Gabriel? Uma revelação que poderia mudar tudo. Se ele era parte da família que havia destruído a dela, como poderiam ser aliados? A figura encapuzada se aproximou, e a tensão cortava o ar. Você quer saber a verdade? Então prepare-se para o que vem a seguir. A risada sombria ecoou, premonitória, enquanto a polícia finalmente começava a fazer sua aparição ao fundo. Sirenes gritando. Ana estava sem palavras. No meio da confusão, seus olhos encontraram os de Gabriel, cheios de dor e uma pergunta sem resposta. Eles tinham uma escolha: eliminar as mentiras que os cercavam ou abraçar os segredos que moldariam seus destinos. Nesse instante em que tudo parecia prestes a desmoronar, Ana percebeu que o jogo havia mudado. O que ela não sabia era que a caixa continha mais do que segredos. Era um mapa que poderia levá-los ao núcleo da corrupção que havia consumido suas vidas. Mas a pergunta ecoava em sua mente. E se a verdade fosse mais devastadora do que a própria mentira? Ana não sabia o que fazer. A figura encapuzada se aproximava, e a tensão no ar aumentava a cada passo. O coração dela parecia disparar, e a caixa na mão de Gabriel agora era tudo o que importava. Ela queria entender, precisava saber o que havia ali. O encapuzado ergueu a mão para avançar, e Ana sentiu um frio na barriga. Gabriel, o que você está escondendo? O desespero na voz dela ecoou pela cena caótica. O homem ainda estava bem próximo, e o olhar dele era carregado de intenção. Você não deve saber, Ana. Não ainda, disse Gabriel, tentando se levantar, mas caiu de novo, um golpe de dor atravessando seu rosto. Os homens do cartel observavam com risos contidos. A figura encapuzada parecia divertida. Está achando graça, Gabriel? Você não percebe que suas mentiras estão prestes a te engolir? A voz era grave, poderosa, e cada palavra parecia um tiro. Ana não conseguia tirar os olhos da caixa que Gabriel havia soltado. Era pequena, metálica, com um cadeado que refletia a luz do sirene da polícia que se aproximava. O barulho da sirene se misturava ao do caos, criando um cenário aterrorizante. O tempo parou enquanto a verdade parecia prestes a emergir. Eu não posso deixá-la abrir, disse Gabriel, sua voz tensa. Se ela descobrir, tudo estará acabado. A verdade deve vir à tona, disparou o encapuzado, como se soubesse que mais segredos estavam prestes a ser revelados. Ana, em uma explosão de coragem, se lançou para pegar a caixa. Ela segurou firme, e Gabriel olhou para ela com uma expressão de desespero. Não, Ana! O que você fez? O pânico em sua voz era claro. Mas antes que ela pudesse responder, o encapuzado deu um passo à frente, mais perto. Você não entende, não é? A caixa contém segredos que vão além de vocês dois. O sorriso dele se alargou. Vocês são apenas peões nesse jogo. Ana tropeçou. Que jogo? Sua mente estava girando. O que você quer dizer com isso? Cada palavra parecia exprimir mais dúvidas em seu coração. Subitamente, um brilho ofuscante surgiu da caixa quando ela a abriu. Ana ficou paralisada, e as imagens começaram a preencher sua mente. Rostos conhecidos de notícias, figuras que haviam moldado seu passado e o de Gabriel. Os olhares parados no tempo revelaram uma teia complexa de traições, alianças e deslealdades.
O cartel não era apenas um nome sombrio, estava infiltrado em cada aspecto de suas vidas. É isso que você esconde? Ana perguntou, seu coração batendo rápido enquanto a verdade chocante começava a tomar forma. Gabriel, você é parte disso? Sua voz saiu em um sussurro. A figura encapuzada deu um passo à frente, agora mais próxima do que nunca. Gabriel não é quem você pensa que é, Ana. Ele carregava a verdade na ponta dos dedos todos esses anos. Mas há mais, algo que vai além do que o sangue pode dizer. Não olhe para mim assim. Não sou um monstro, Ana. Gabriel gritou, seu desespero evidente. Eu tentei te proteger. Proteger de quê? A raiva e a dor no coração de Ana eram palpáveis. O que mais ela não sabia? O encapuzado aproveitou a dúvida que começava a se espalhar entre eles. Você realmente acredita que pode confiar nele? Ele fez parte do passado que destruiu sua família. Não dá para escolher lados quando todos são culpados. Aquelas palavras caíram como uma bomba. A revelação da conexão entre Gabriel e o cartel nem era só uma questão de defesa, mas uma questão de históricas não contadas que só agora começavam a desvelar a complexidade daquele jogo traiçoeiro. Um grito ecoou ao fundo, e o cheiro de fumaça começou a tomar conta do ar. A polícia, os homens do cartel, o colapso de tudo. Ana olhou para Gabriel e o espaço entre eles se tornou insuportável. O que ela havia considerado amor poderia ser uma ilusão? Gabriel, ela mal conseguiu sussurrar. O pânico tomou conta dela. O que mais estava escondido sob a superfície daquela relação? Dava para sentir a traição borbulhando. Um tiro ressoou novamente, e tudo explodiu em uma corrida desesperada. Ana percebeu que não havia divisa entre as verdades e os segredos que os uniam, e que tudo estava prestes a entrar em colapso em uma espiral de revelações devastadoras. No centro desse turbilhão, ela sabia que a única certeza que restava era a incerteza sobre quem realmente era seu aliado e quem era seu inimigo. E à medida que corriam na noite, um novo pensamento se instalou na mente de Ana. A verdade poderia ser fatal, e talvez, apenas talvez, a única resposta para salvar ambos fosse tocar no fundo da caixa que agora carregava mais perguntas do que respostas. A luz dos faróis da polícia iluminava a cena, transformando tudo em sombras e formas distorcidas. Gabriel estava caído, seu rosto contorcido em dor. O encapuzado se movia lentamente em sua direção, sua presença uma sombra pesada sobre eles. O que havia na caixa poderia ser a resposta, mas a urgência do momento fez Ana hesitar. Então, com um estalo, tudo desmoronou. Pare! Uma voz feminina, forte e determinada, ecoou pela rua. Ana virou-se, confusa. A figura que se aproximava era uma mulher alta, com os cabelos curtos e uma expressão feroz. Era a incentiva, Cristina, a melhor amiga de sua mãe, alguém que ela pensou estar completamente fora da equação. Cristina, o que ela fazia ali? Você não pode fazer isso. Cristina gritou, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que Ana nunca tinha visto antes. Deixe-os em paz. O encapuzado parou, aumentando o poder de sua presença ao se virá-la. Você está se metendo onde não deve, Cristina. Isso não é seu jogo. Ana percebeu que Cristina e Gabriel compartilhavam um olhar, denso e carregado de segredos. Os rostos de todos eles estavam congelados em um jogo de tensões elétricas. Você não faz ideia de quem você está lidando. O encapuzado retrucou, aproximando-se ainda mais. E você não faz ideia do que está prestes a perder, respondeu Cristina, abrindo um pequeno espaço entre eles, como se estivesse se preparando para confrontá-lo. Ocorreu então que a verdade estava mais próxima do que Ana esperava. O que você sabe? Ana perguntou para Cristina, sua voz tremendo, as revelações se tornando cada vez mais espinhosas. O que eram essas conexões ocultas entre aqueles dois? Então você descobriu, disse Cristina, seus olhos penetrantes se fixando em Gabriel. Gabriel, você realmente acha que pode escapar da verdade? O que você fez? Ela hesitou, a emoção brilhando em seus olhos. Chega! Gritou o encapuzado.
com impaciência crescendo em seu semblante. Isso não é uma disputa de palavras. Vocês duas estão prestes a se arrepender disso. Ana sentiu o peso do momento. Isso que estava acontecendo não era apenas sobre ela e Gabriel. Era sobre toda uma teia de escolhas amaldiçoadas. E agora, o passado preasta-se se soltar como um furacão. Sem querer acreditar no que estava vendo, Ana olhou para a caixa na sua mão. O que você escondeu, Gabriel? O que você e Cristina estão escondendo? Sua voz era quase um grito, carregada de dor e medo. Só então, Cristina se virou para Ana, e suas palavras curtaram a atmosfera. O que contém ali não é apenas a verdade de suas famílias, Ana. É a chave para o que o cartel realmente é e o que seu pai fez. E o que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. Uma flecha de realidade atravessou Ana. O passado de seu pai não era apenas sobre fama e tragédias. Era algo mais profundo e talvez mais escandaloso. O encapuzado avançou de novo, impaciente. Basta, vocês não entendem que essa curiosidade poderá custar suas vidas. A pressão aumentou e então, com um brilho de visão, Cristina ergueu a mão. Não toquem nela. A caixa contém o que realmente importa. Segredos que vão além dos crimes de seu pai. Se abrirmos, tudo muda. As palavras dela eram uma mistura de medo e determinação, mas Ana não conseguia ainda compreender. Ela olhou para Gabriel e a expressão de seus olhos mudou. Eles sabiam. Eles sempre souberam quem você era, ele disse, o tom sombrio preenchendo o ar. Mas eu não sou quem você pensa que sou, Ana. A confissão dele ecoou na profundidade do coração dela, um abismo de dúvidas que estava se formando entre eles. Um grunhido bruscamente interrompeu a tensão elétrica. Um grito piercing cortou o ar. E foi quando tudo desabou. A figura do encapuzado, furiosa, lançou-se para frente, disposta a silenciar qualquer um que se atrevesse a confrontá-lo. E nesse instante, um disparo explodiu, quebrando o frágil momento de confiança que tinha começado a formar, atingindo o chão perto de Ana, que caiu em um misto de pavor e confusão. A cena estourou em caos, gritos, sirenes, e tudo escureceu em um turbilhão de imprevisibilidade. A caixa, o que tinha dentro e as verdades que se entrelaçavam agora estavam completamente à mercê do destino, um destino que Ana mal compreendia. Gabriel olhou para ela, e nesse olhar estava todo o peso do mundo. A verdade sobre quem realmente ele era, o que sua família realmente tinha feito e como isso impactava ela. Você precisa saber, ele sussurrou, como se cada palavra fosse um risco. E no instante em que o encapuzado avançava lentamente, um novo episódio de revelação estava prestes a se desdobrar, e Ana sabia que ao final nada seria como antes. Ana ficou paralisada. A caixa. Eu sei quem você é, Gabriel, gritou o encapuzado com uma voz carregada de ódio. Você estava destinado a fazer parte disso tudo. Ele parecia prestes a revelar um segredo devastador que mudaria tudo. Ouvindo aquelas palavras, Ana sentiu um aperto no peito, como se uma lâmina estivesse cortando seus sentimentos de confiança. O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ele? A pergunta escapuliu dela, cheia de desespero. Você é parte da família verdadeira que se esconde atrás do cartel, Ana. O encapuzado sorriu, um sorriso que mostrava dentes afiados. Gabriel sempre soube, e ele me disse. Ele me disse que você era apenas uma distração. Não! O grito de Gabriel ecoou. Ele tentou se levantar. Sua expressão de dor se misturou com uma determinação feroz. Ana, não acredite nele. Isso é mentira. O encapuzado deu um passo para a frente, e a tensão se intensificou. Não é mentira, garoto. A história que você conhece é um tecido de mentiras. E agora, com ela ao seu lado, você vai pagar por isso. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado dela, emaranhado com o dele, agora parecia uma armadilha mortal. Gabriel, você me traiu? O nó na garganta dela a impedia de falar, mas as palavras saíam como um sussurro sufocado. Não, eu nunca faria isso, gritou Gabriel, o desespero tomando conta da voz dele.
Mas a incredulidade no olhar de Ana falava mais que qualquer palavra. O encapuzado se aproximou mais, a expressão dele mudando para uma satisfação sombria. A caixa, ela revela muito mais do que você imagina, Ana. Ela contém as memórias que seu pai escondeu e a verdade que ele usou para atraí-la. Ele ergueu uma mão como um maestro prestes a tocar uma sinfonia sinistra. Para! Ana gritou, sentindo a raiva ferver dentro dela, ultrapassando o medo. Chega de jogos. O que você sabe sobre meu pai? A urgência de suas perguntas tornava-se um grito por respostas, um pedido por justiça. Tudo, querida. Isso te envolve, viu? Ele olhou com desprezo e, nesse mesmo instante, uma explosão cortou o ar, o barulho de vidro estourando. A cena parecia um filme em câmera lenta. Um carro que passava e, em seguida, um homem de terno se jogou para o lado, a fumaça se espalhando por toda parte. Cristina, estamos em perigo! Ana soltou, olhando para sua amiga, que estava mais parecida com uma leoa em batalha do que nunca. E nesse instante caótico, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana, ela sentiu como se tudo estivesse conspirando contra eles. A caixa caiu de suas mãos, batendo no chão, e o som reverberou angustiantes por uma fração de segundo, como o eco de uma vida inteira de segredos. Gabriel! Gritou Ana, enquanto o homem encapuzado batia a porta do destino. O que vem a seguir? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, o encapuzado estendeu a mão, revelando um objeto brilhante. Era uma pequena chave que reluzia sob a luz das sirenes, e Ana compreendeu que tinha a chave. Essa é a chave da mágica, Ana. A última peça que falta. A cena congelou, e Ana sentiu o peso do mundo nas costas. Uma treva se espalhou entre eles, em um espaço que parecia comprimido ao máximo. Agora, tudo estava prestes a mudar. Cada decisão, cada palavra carregava a força de um destino implacável. Você não pode ter certeza do que está prestes a fazer, disse Gabriel. Seu olhar determinado, mas a dúvida em seus olhos era inegável. Ninguém deve abrir essa caixa. E com isso, Ana percebeu que a verdade tinha o que realmente se escondia naquela caixa e até onde estaria disposta a ir por aquilo. Você pode decidir, Ana, repetiu o encapuzado, com um sorriso, enquanto na mente dela uma única questão ecoava. Estariam prontos para o que estava por vir? Ana estava paralisada, a caixa aberta em suas mãos, enquanto tudo parecia entrar em colapso. Os sirenes da polícia cortavam o ar e a figura do encapuzado avançava lentamente, seu olhar fixo, determinado. Gabriel estava caído. Seu rosto começava a perder a cor. As palavras de Cristina reverberavam na mente de Ana, uma camada a mais de confusão se somando ao momento caótico. O que realmente havia na caixa? Eu sei quem você é, Gabriel, gritou o encapuzado, com uma voz carregada de ódio. Você estava destinado a fazer parte disso tudo. Ele parecia prestes a revelar um segredo devastador que mudaria tudo. Ouvindo aquelas palavras, Ana sentiu um aperto no peito, como se uma lâmina estivesse cortando seus sentimentos de confiança. O quê? O que você sabe sobre ele? A pergunta escapuliu dela, cheia de desespero. Você é parte da família verdadeira que se esconde atrás do cartel, Ana. O encapuzado sorriu, um sorriso que mostrava dentes afiados. Gabriel sempre soube, e ele me disse que você era apenas uma distração. Não! O grito de Gabriel ecoou. Ele tentou se levantar. Sua expressão de dor se misturou com uma determinação feroz. Ana, não acredite nele. Isso é mentira. O encapuzado deu um passo para a frente, e a tensão se intensificou. Não é mentira, garoto. A história que você conhece é um tecido de mentiras. E agora, com ela ao seu lado, você vai pagar por isso. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado dela, emaranhado com o dele, agora parecia uma armadilha mortal. Gabriel, você me traiu? O nó na garganta dela a impedia de falar, mas as palavras saíram como um sussurro sufocado. Não, eu nunca faria isso, gritou Gabriel.
o desespero tomando conta da voz dele. Mas a incredulidade no olhar de Ana falava mais que qualquer palavra. O encapuzado se aproximou mais, a expressão dele mudando para uma satisfação sombria. A caixa, ela revela muito mais do que você imagina, Ana. Ela contém as memórias que seu pai escondeu e a verdade que ele usou para traí-la. Ele ergueu uma mão como um maestro prestes a tocar uma sinfonia sinistra. Para! Ana gritou, sentindo a raiva ferver dentro dela, ultrapassando o medo. Chega de jogos! O que você sabe sobre o meu pai? A urgência de suas perguntas tornava-se um grito por respostas, um pedido por justiça. Tudo, querida, e isso te envolve, viu? Ele olhou com desprezo e, nesse mesmo instante, uma explosão cortou o ar, o barulho de vidro estourando. A cena parecia um filme em câmera lenta. Um carro que passava e, em seguida, um homem de terno se jogou para o lado. A fumaça se espalhando por toda parte. Cristina, estamos em perigo! Ana soltou, olhando para sua amiga, que estava mais parecida com uma leoa em batalha do que nunca. E nesse instante caótico, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana, ela sentiu como se tudo estivesse conspirando contra eles. A caixa caiu de suas mãos, batendo no chão, e o som reverberou angustiantes por uma fração de segundo, como o eco de uma vida inteira de segredos. Gabriel! Gritou Ana, enquanto o homem encapuzado batia à porta do destino. O que vem a seguir? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, o encapuzado estendeu a mão, revelando um objeto brilhante. Era uma pequena chave que reluzia sob a luz das sirenes. E Ana compreendeu que tinha a chave não só para a caixa, mas para todas as verdades sombrias que se escondiam atrás de suas vidas. Essa é a chave da mágica, Ana. A última peça que falta. A cena congelou, e Ana sentiu o peso do mundo nas costas. Uma treva se espalhou entre eles, em um espaço que parecia comprimido ao máximo. Agora, tudo estava prestes a mudar. Cada decisão, cada palavra carregava a força de um destino implacável. Você não pode ter certeza do que está prestes a fazer, disse Gabriel. Seu olhar determinado, mas a dúvida em seus olhos era inegável. Ninguém deve abrir essa caixa. E com isso, Ana percebeu que a verdade tinha um preço mais alto do que ela poderia imaginar. O encapuzado sorriu. Sua expressão era de um vitorioso prestes a revelar um triunfo final. Enquanto a imagem da caixa que continha a verdade agora estava em sua mente, como um pesadelo prestes a se tornar realidade, e se o que encontrasse ali mudasse não apenas seu futuro, mas também a forma como via Gabriel para sempre? Ana sentiu uma risada sufocada na garganta, enquanto o medo e a esperança dançavam no fundo de seu ser. Qualquer movimento poderia ser fatal, e a escolha estava em suas mãos. O que realmente se escondia naquela caixa, e até onde estaria disposta a ir por aquilo. Você pode decidir, Ana, repetiu o encapuzado, com um sorriso, enquanto na mente dela uma única questão ecoava. Estariam prontos para o que esta? Ninguém se mexa! Gritou um policial enquanto outros cercavam a área. O encapuzado ficou tenso e o ar se encheu de eletricidade. Ana, confusa, não sabia se deveria ficar ou correr. E nesse momento, algo impressionante aconteceu. O encapuzado se virou para Ana, sua expressão de desafio se desfazendo. Agora é a sua escolha, Ana, ele disse, e então fez um gesto que ninguém poderia prever. De repente, ele levantou a chave e a lançou em direção a ela, em um gesto dramático como se oferecesse uma saída. A chave girou no ar, e Ana a pegou instintivamente, mas ao tocar a chave, uma onda de dor a atravessou. Sua cabeça girou e por um momento ela viu flashes, rostos e lugares que não reconhecia, mas que sentia como se fossem parte dela. Gabriel, o quê? Foi só o que consegui dizer, sentindo a conexão com aquele objeto, uma revelação ardente. O encapuzado tinha feito algo. Ele havia ativado algo dentro dela que exigia respostas. Mas então, uma explosão de luz preencheu a sala.
As luzes da polícia pareceram intensificar, e Ana sentiu suas pernas fraquejarem. Um grito cortante soou, e antes que ela pudesse processar, escutou a voz familiar de sua mãe ecoando na confusão. Ana! E isso mudou tudo. O mundo ao seu redor se desfez em um turbilhão de cores e sons. E Ana percebeu que as paredes da realidade estavam se desfazendo. O que realmente estava acontecendo? Todo o passado, o presente e o futuro acabavam de se entrelaçar de formas que ela nunca imaginou. E com isso, o último segredo estava prestes a ser revelado. Ana não tinha certeza se estava pronta. Ana estava paralisada, a caixa aberta em suas mãos, enquanto tudo parecia entrar em colapso. Os sirenes da polícia cortavam o ar e a figura do encapuzado avançava lentamente, seu olhar fixo, determinado. Gabriel estava caído. Seu rosto começava a perder a cor. As palavras de Cristina reverberavam na mente de Ana, uma camada a mais de confusão se somando ao momento caótico. O que realmente havia na caixa? "Eu sei quem você é, Gabriel", gritou o encapuzado, com uma voz carregada de ódio. "Você estava destinado a fazer parte disso tudo." Ele parecia prestes a revelar um segredo devastador que mudaria tudo. Ouvindo aquelas palavras, Ana sentiu um aperto no peito, como se uma lâmina estivesse cortando seus sentimentos de confiança. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ele?" A pergunta escapuliu dela, cheia de desespero. "Você é parte da família verdadeira que se esconde atrás do cartel, Ana." O encapuzado sorriu, um sorriso que mostrava dentes afiados. "Gabriel sempre soube, e ele me disse que você era apenas uma distração." "Não!" O grito de Gabriel ecoou. Ele tentou se levantar. Sua expressão de dor se misturou com uma determinação feroz. "Ana, não acredite nele. Isso é mentira." O encapuzado deu um passo para frente, e a tensão se intensificou. "Não é mentira, garoto. A história que você conhece é um tecido de mentiras. E agora, com ela ao seu lado, você vai pagar por isso." Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado dela, emaranhado com o dele, agora parecia uma armadilha mortal. "Gabriel, você me traiu." O nó na garganta dela a impedia de falar, mas as palavras saíram como um sussurro sufocado. "Não, eu nunca faria isso!" gritou Gabriel, o desespero tomando conta da voz dele. Mas a incredulidade no olhar de Ana falava mais que qualquer palavra. O encapuzado se aproximou mais, a expressão dele mudando para uma satisfação sombria. "A caixa, ela revela muito mais do que você imagina, Ana. Ela contém as memórias que seu pai escondeu e a verdade que ele usou para traí-la." Ele ergueu uma mão como um maestro prestes a tocar uma sinfonia sinistra. "Para!" Ana gritou, sentindo a raiva ferver dentro dela, ultrapassando o medo. "Chega de jogos. O que você sabe sobre o meu pai?" A urgência de suas perguntas tornava-se um grito por respostas, um pedido por justiça. "Tudo, querida. Isso te envolve, viu?" Ele olhou com desprezo e, nesse mesmo instante, uma explosão cortou o ar, o barulho de vidro estourando. A cena parecia um filme em câmera lenta. Um carro que passava e, em seguida, um homem de terno se jogou para o lado, a fumaça se espalhando por toda parte. "Cristina, estamos em perigo", Ana soltou, olhando para sua amiga, que estava mais parecida com uma leoa em batalha do que nunca. E nesse instante caótico, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana, ela sentiu como se tudo estivesse conspirando contra eles. A caixa caiu de suas mãos, batendo no chão, e o som reverberou angustiantes por uma fração de segundo, como o eco de uma vida inteira de segredos. "Gabriel!" gritou Ana, enquanto o homem encapuzado batia a porta do destino. O que vem a seguir? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, o encapuzado estendeu a mão, revelando um objeto brilhante. Era uma pequena chave que reluzia sob a luz das sirenes, e Ana compreendeu que tinha a chave não só para a caixa, mas para todas as verdades sombrias que se escondiam atrás de suas vidas. Essa é a chave da mágica, Ana. A última peça que falta. A cena congelou.
e Ana sentiu o peso do mundo nas costas. Uma treva se espalhou entre eles, em um espaço que parecia comprimido ao máximo. Agora tudo estava prestes a mudar. Cada decisão, cada palavra carregava a força de um destino implacável. Você não pode ter certeza do que está prestes a fazer, disse Gabriel, seu olhar determinado, mas a dúvida em seus olhos era inegável. Ninguém deve abrir essa caixa. E com isso, Ana percebeu que a verdade tinha um preço mais alto do que ela poderia imaginar. Então, de repente, um barulho ensurdecedor rasgou o ar. Uma janela foi quebrada. A figura encapuzada sorriu, como se tivesse esperado por isso. Um grupo de homens armados se rompeu pela porta dos fundos, todos com olhares calculistas. O caos se instaurou. A tensão saltou para o ar como um elétron liberado. Ana só teve tempo de perceber que suas chances estavam se esvaindo. "Corram!" gritou Cristina, empurrando Ana na direção oposta. Era cada um por si agora, e Ana teve que decidir em frações de segundo. Mas assim que se virou, Ana se deparou com horror absoluto. Havia um homem à sua frente, um que conhecia bem, seu pai. Ele estava ali, vivendo e respirando, em carne e osso. A revelação paralisou o tempo. "Pai?" A palavra saiu como um sussurro, um eco de espanto. Como isso era possível? Ele estava morto. O cartel o havia matado, ou assim pensava. O que era tudo isso? O encapuzado riu, observando a troca de olhares. "Surpresa, Ana. Seu pai sempre esteve mais perto do que você imagina. E assim como você, os segredos não morreram. Eles apenas foram enterrados." O rosto de Gabriel mudou dramaticamente, e ele parecia chocado. Você sabia?" Sua voz tremia. A incredulidade misturada com dor. O clima de confusão aumentou enquanto a nova revelação se instalava no ar. Ana olhou para seu pai, e cada centímetro do seu ser se contorcia em emoções. O homem que ela pensou ter perdido para sempre estava ali. Mas o que ele realmente era? Um aliado ou um inimigo? "Você não entende, filha. Não havia como proteger você de tudo isso", disse ele, e Ana notou o desespero em seu olhar. Mas o pânico não a deixava. O encapuzado estava se aproximando. O cenário virou um turbilhão de gritos, tiros e uma verdade que parecia desmoronar a cada segundo. Ana segurou a caixa em suas mãos, e a chave que era a porta para todos os segredos podia mudar tudo. Qual era o preço a se pagar? Nela residia a resposta que poderia destruir tudo. Mas a questão ardia em sua mente. Ela realmente estava pronta para descobrir a verdade, ou seria melhor viver com as mentiras que sempre conheceu? E nesse instante de caos, com o passado e o presente colidindo de maneira devastadora, tudo que Ana sabia sobre quem era e quem amava estava prestes a mudar para sempre. Ana estava paralisada, a caixa aberta em suas mãos, enquanto tudo parecia entrar em colapso. Os sirenes da polícia cortavam o ar e a figura do encapuzado avançava lentamente, seu olhar fixo, determinado. Gabriel estava caído, seu rosto começava a perder a cor. As palavras de Cristina reverberavam na mente de Ana, uma camada a mais de confusão se somando ao momento caótico. O que realmente havia na caixa? "Eu sei quem você é, Gabriel", gritou o encapuzado, com uma voz carregada de ódio. "Você estava destinado a fazer parte disso tudo." Ele parecia prestes a revelar um segredo devastador que mudaria tudo. Ouvindo aquelas palavras, Ana sentiu um aperto no peito, como se uma lâmina estivesse cortando seus sentimentos de confiança. "O que você quer dizer com isso? O que você sabe sobre ele?" A pergunta escapuliu dela, cheia de desespero. "Você é parte da família verdadeira que se esconde atrás do cartel, Ana." O encapuzado sorriu, um sorriso que mostrava dentes afiados. "Gabriel sempre soube e ele me disse. Ele me disse que você era apenas uma distração." "Não!" O grito de Gabriel ecoou. Ele tentou se levantar. Sua expressão de dor se misturou com uma determinação feroz.
Ana, não acredite nele. Isso é mentira. O encapuzado deu um passo para frente. E a tensão se intensificou. Não é mentira, garoto. A história que você conhece é um tecido de mentiras. E agora, com ela ao seu lado, você vai pagar por isso. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado dela, emaranhado com o dele, agora parecia uma armadilha mortal. Gabriel, você me traiu? O nó na garganta dela impedia de falar, mas as palavras saíram como um sussurro sufocado. Não, eu nunca faria isso! Gritou Gabriel, o desespero tomando conta da voz dele. Mas a incredulidade no olhar de Ana falava mais que qualquer palavra. O encapuzado se aproximou mais, a expressão dele mudando para uma satisfação sombria. A caixa, ela revela muito mais do que você imagina, Ana. Ela contém as memórias que seu pai escondeu e a verdade que ele usou para traí-la. Ele ergueu uma mão, como um maestro prestes a tocar uma sinfonia sinistra. Para! Ana gritou, sentindo a raiva ferver dentro dela, ultrapassando o medo. Chega de jogos! O que você sabe sobre o meu pai? A urgência de suas perguntas tornava-se um grito por respostas, um pedido por justiça. Tudo, querida. E isso te envolve, viu? Ele olhou com desprezo e, nesse mesmo instante, uma explosão cortou o ar, o barulho de vidro estourando. A cena parecia um filme em câmera lenta. Um carro que passava e, em seguida, um homem de terno se jogou para o lado. A fumaça se espalhando por toda parte. Cristina, estamos em perigo! Ana soltou, olhando para sua amiga, que estava mais parecida com uma leoa em batalha do que nunca. E nesse instante caótico, enquanto a adrenalina pulsava nas veias de Ana, ela sentiu como se tudo estivesse conspirando contra eles. A caixa caiu de suas mãos, batendo no chão, e o som reverberou angustiantes por uma fração de segundo, como o eco de uma vida inteira de segredos. Gabriel! Gritou Ana, enquanto o homem encapuzado batia à porta do destino. O que vem a seguir? Mas antes que pudesse ouvir uma resposta, o encapuzado estendeu a mão, revelando um objeto brilhante. Era uma pequena chave que reluzia sob a luz das sirenes, e Ana compreendeu que tinha a chave não só para a caixa, mas para todas as verdades sombrias que se escondiam atrás de suas vidas. Essa é a chave da mágica, Ana. A última peça que falta. A cena congelou e Ana sentiu o peso do mundo nas costas. Uma treva se espalhou entre eles, em um espaço que parecia comprimido ao máximo. Agora, tudo estava prestes a mudar. Cada decisão, cada palavra carregava a força de um destino implacável. Você não pode ter certeza do que está prestes a fazer, disse Gabriel, seu olhar determinado. Mas a dúvida em seus olhos era inegável. Ninguém deve abrir essa caixa. E com isso, Ana percebeu que a verdade tinha um preço mais alto do que ela poderia imaginar. Um tremor percorreu o chão e, em um segundo, tudo mudou. Um rugido ensurdecedor que veio de fora. Uma explosão ecoou, levantando poeira e estilhaços. A sensação de um ralo em suas barrigas, como se o chão estivesse se movendo. Ana e os outros caíram, e a altura da fumaça os envolveu. Corram! Gritou Cristina, puxando Ana pelo braço. Mas antes que conseguissem agir, uma sombra se atirou sobre eles. Era uma figura familiar que Ana nunca esperou ver novamente. Seu pai. Ele estava de pé, firme em cima dos escombros, com uma expressão de raiva e determinação. Parem, todos vocês! Pai! Ana estava em choque. O tempo pareceu parar enquanto ela olhava para ele. Mas você está vivo? A incredulidade coloria sua voz. Você não faz ideia do que está acontecendo, Ana, disse ele, seus olhos ardendo de intensidade. Tá tudo prestes a desmoronar e eu não posso deixar você ser parte disso. A expressão do encapuzado mudou. Uma mistura de desprezo e terror. Você não devia estar aqui. Isso era para ter terminado. É sua culpa. O mundo estava se desmoronando ao redor deles quando um novo grito soou por trás. Uma voz familiar, mas aterradora. Pai, o que você fez? Uma jovem mulher,
outra irmã que Ana não sabia que tinha. O coração dela pulsou. Ana. A nova revelação a atingiu como um soco. O quê? Isso não faz sentido. Ana sentia a realidade se desfazer, tudo em sua cabeça girando. Como ela poderia ter outra irmã que estava tão longe de sua vida? O encapuzado estava prestes a falar. A chave na mão de Ana começou a brilhar intensamente. A verdade não era apenas sobre o passado. Estava tudo prestes a se desenrolar na frente deles. Os segredos não eram apenas de traição, mas uma rede de silêncio que cercava toda a família, como se tudo estivesse conectado, um esquema em que ninguém poderia escapar. Enquanto a fumaça se dissipava, os olhares se cruzaram. O passado sobre o legado do pai que Ana tanto temia, agora se revelava em frente a ela. E não era o que ela esperava. Todos eles estavam envolvidos em algo muito maior, algo que poderia arruinar suas vidas para sempre. Você escolheu um lado, mas mal sabe que o jogo apenas começou, disse o encapuzado, com um sorriso maligno. E Ana sabia que as respostas que procurava não seriam fáceis. O que estava em jogo agora ia além de sua compreensão. O que ela faria com essas informações? E quem seria a verdadeira família? A chave na sua mão começou a pulsar, e nesse instante, tudo poderia mudar novamente. Ana respirou fundo enquanto observava seu pai, uma figura que ela achava perdida para sempre, de pé a poucos passos dela. A confusão e a alegria competiam em seu peito. Você está vivo? Como isso é possível? Suas palavras vieram como um sussurro, quase irreais. É uma longa história, filha. Ele respondeu, a voz dele tensa. Mas agora não é hora para explicações. Precisamos sair daqui. O encapuzado, frustrado, apontou o dedo para o pai de Ana. Você sempre foi um problema, não é? Tentando proteger sua filhinha inocente. Esse jogo acaba agora. A tensão no ar era quase palpável. Matar você não será o fim, disse o pai de Ana com confiança renovada. Além disso, você não está vendo o que está por vir. Ele parecia saber algo que os outros não. A caixa brilhava em sua mão, e Ana sentiu a urgência aumentar. Essa chave, ela pode nos salvar? Perguntou, a voz trêmula. Sim. Você precisa abrir a caixa. Ela contém segredos que podem mudar tudo, afirmou Cristina, sua amiga, enquanto puxava Ana para mais perto. O caos se intensificou quando os homens armados se aproximaram. Ana colocou a chave na caixa, seu coração acelerando. Vamos ver a verdade de uma vez por todas. Ela girou a chave e uma luz intensa emanou do interior da caixa. Os gritos ficaram abafados e tudo ao redor começou a girar. Imagens rápidas de traições e alianças passaram diante de seus olhos, revelando um emaranhado desesperador de histórias ocultas. A visão a paralisou. O cartel, a conexão de seus pais, cada parte da vida deles a levou a este momento. É isso, Ana murmurou, compreendendo que todos estavam interligados, mas também que um novo começo estava ao alcance. O encapuzado gritou, mas agora tudo soava distante. Em um último ato de desespero, ele se lançou na direção de Ana. O pai dela, em um movimento rápido, a puxou para perto, mas não antes que um dos homens armados disparasse. O som do tiro cortou a confusão e ecoou em seu cérebro. O pai de Ana caiu e a cena explodiu em caos. Pai! Ana gritou, suas lágrimas escorrendo. O mundo ao seu redor parecia ruir. A verdade agora cercava, mas o custo era alto. Vá! Gritou Gabriel, de pé, afastando-se do encapuzado. Você precisa lutar pelo que é certo. Isso não acaba aqui. O turbilhão desapareceu e a polícia irrompeu, cercando o espaço. A luz das sirenes iluminou as sombras, revelando o horror da situação. Ana sabia que queria justiça. A caixa agora era um símbolo do que tinha aprendido. Vamos, Cristina. Ela puxou a amiga ao seu lado. Precisamos contar a verdade. A multidão se dispersou, os homens armados sendo contidos pela polícia. Ana virou-se para Gabriel, os olhos cheios de determinação. Contaremos a história. Devemos, para os que perdemos e para os que ainda estão aqui. E enquanto o sol começava a nascer,
iluminando o que havia quebrado a escuridão daquela noite, Ana compreendeu que o verdadeiro poder estava nas histórias que poderiam agora ser contadas. O que aconteceu naquele momento traria à luz não apenas segredos, mas também um novo início. Fizemos isso juntos, disse Gabriel, um sorriso esperançoso surgindo em seu rosto. Ana assentiu, sentindo um calor no coração. Mas e o pai dela? O que isso significava para o futuro deles? Havia muitas perguntas e respostas ainda por vir. E enquanto ela olhava para a cena que se desdobrava, uma sensação de determinação tomou conta dela. Esse foi apenas o começo. E a história, a verdadeira história, está apenas começando a ser contada. E aí, já se inscreveu no canal? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora. Vamos fazer esse vídeo bombar. Não se esqueça de inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que querem saber como tudo isso termina. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.